quero trazer uma palavra da parte de Deus para compartilhar com os irmãos. Só que antes eu gostaria de narrar um trecho, né, uma parte dessa mensagem através de um cântico. E tenho certeza que Deus vai ministrar o coração dos irmãos como ministrou o meu. Tá bom? Medite na letra da canção junto conosco. E daqui a pouco nós vamos entrar na palavra. Amém, meus irmãos? Talvez você se identifique com a história desse jovem, com a trajetória desse jovem e com o destino final que esse jovem tomou para a sua vida através dos sonhos que Deus sonhou para ele. Cuidado a quem você conta seus sonhos, pois às vezes é preciso ocultar até do seu irmão. Veja o exemplo que vou lhe contar. Pode servir para você, se você acreditar. Um jovem diferente e muito humilde recebeu de Deus um sonho, me contou, para todos os seus irmãos. Estávamos atando feixes lá no campo, e os seus feixes se inclinavam, mas o meu se pôs de pé, dizendo: eu tive ainda um outro sonho, Pai. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E o sonho encheu de inveja os seus irmãos, que revoltados lhes diziam: será que teremos que prostrar a teus pés? Saiu para sentar os seus rebanhos em Dotã, e José saiu a procurá-los, cumprindo a ordem que seu pai lhe deu. Quando levantaram sua visão, eles puderam enxergar que José estava se aproximando. Escute, a maldade entrou em seus corações, resolveram então matar seu irmão. Vamos ver o que será de seus sonhos. Mas seu irmão mais velho interviu, dizendo: não podemos matar, nem tampouco derramar o seu sangue. Joguem ele nesta cisterna, e seus irmãos com coração mau, vamos ver o que será de seus sonhos. De repente eles ouviram um barulho, mercadores midianitas que passavam por ali. Então o seu irmão Judá, que nós vamos remover aí, tiraram José da cena, de escravo se tornou governador, com o sonho que sonhou. Irmãos, isto que é Deus. Mas de repente a fome assolou, e o pai de José descobriu que só havia alimento no Egito. Então mandou seus irmãos ir comprar, e eles nunca imaginar que José quem era o governador. Mas talvez eles resolveram. Mas ali é diferente, Judá. E eu acho que é José. Mas que José é o que, rapaz? José nós vendemos ele. Eu nasceu que foi cansado. Mesmo se prometeu e vai cumprir.
promessas não caem por terra. Deus prometeu. Quando Deus promete, Ele cumpre. Levante as mãos para o céu e agradeça a Ele. Deus prometeu, se cumpriu o sonho que Deus lhe deu. Deus prometeu. Amém, meus irmãos? Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir. E essa canção narra exatamente o texto ao qual nós queremos tratar nessa noite. E tem um tema, os irmãos vão colocar aqui no telão, muito sugestivo, para tratar acerca de família. Ainda bem que era curta a canção, senão voz para continuar não tínhamos. E pensando num tema, e eu achei um tema bem interessante e sugestivo, e é uma pergunta. E agora, José? Talvez os mais novos aqui, assim como eu, talvez nunca escutaram, talvez você já escutou essa expressão. Alguém já escutou? E agora, José? Uma expressão muito comum usada nos nossos dias, pelos nossos compatriotas, pelos nossos irmãos brasileiros. E na realidade, essa é uma frase que foi citada e comentada num poema de Carlos Drummond de Andrade, em 1942, em meados de 1942, ele escreveu esse poema. E registra exatamente a história de um homem vivendo dentro de um contexto social, naquela época, um contexto de guerra. Isso não faz parte da mensagem, mas só para nós nos inteirarmos dentro do que é essa pergunta. Um tempo onde a política, onde a ditadura estava em alta, onde não se tinha liberdade de expressão, então se usava a poesia para expor de alguma forma alguma denúncia, ou para tentar de alguma forma encontrar voz para conter o sofrimento do povo. E o ilustra exatamente um sentimento de solidão e abandono do indivíduo na cidade grande, a sua falta de esperança e a sensação de quem está perdido na vida e não sabe que rumo tomar, não sabe o que fazer. E nos nossos dias não é diferente. Nós, quando falamos e quando citamos talvez o comentário, e agora, José? É quando nós nos deparamos com alguma situação difícil, com alguma situação adversa, com alguma situação onde nós nos vemos incapazes de conseguir mudar, ou com alguma dificuldade para mudar aquela situação. E se eu fosse fazer talvez pergunta para algum dos irmãos aqui, fosse expressar e fazer essa mesma pergunta, e agora? Mas olhando para a Bíblia, eu encontro alguns personagens que fazem essa mesma pergunta. Poderia falar de José de Arimateia, que foi um discípulo de Jesus, que se propôs a se tornar um discípulo de Jesus. Correu o risco porque ele era membro do Sinédrio, mas mesmo assim ele se colocou à disposição, ele correu-se o risco para se tornar um discípulo de Jesus, para tomar o corpo de Jesus, para fazer algo que viesse glorificar o nome do Senhor. Poderia citar o José, esposo de Maria, pai terreno de Jesus, citar a sua compaixão, o seu caráter ilibado, a forma como ele recebeu Maria através de uma ordem de Deus sobre a sua vida, os riscos que ele correu tendo feito tudo isso. E existem diversas lições que nós poderíamos extrair dele também. Mas o José que eu quero falar nessa noite é o José de Gênesis 37. É a história que certamente é recorrente para os nossos dias. O texto a qual nós iremos ler alguns versos somente para não determos no tempo, porque à medida que nós formos comentando eu vou lendo alguns versos. Só o verso de número 1 de Gênesis 37 diz assim, eu vou ler aqui. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E o verso 19. E combinaram entre si, eis que vem se aproximando aquele sonhador. Por que eu fiz questão de ler o primeiro e último verso, a qual nós iremos trabalhar? Porque essa canção narra exatamente, dentro do texto qual nós iremos comentar, pelo menos 8 capítulos na história da vida de José. De Gênesis 37 a Gênesis capítulo de número 45, quando Deus concede à vida de José algo extraordinário que ele havia prometido a ele há mais de 28 anos
atrás, ou melhor, 22 anos atrás. E a história de José, ela nos oferece diversas lições práticas que nós podemos aplicar para os nossos dias. Se você quiser e puder manter a sua Bíblia aberta, prometo que eu não serei cansativo. E tenho certeza que essa é uma palavra que vai nortear a cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Gênesis 37. Quando nós olhamos para a história de José, nós vemos que ele foi um jovem que foi atraído por propostas erradas, mas mesmo assim ele permaneceu fiel. Ele recebeu o mal, mas ele retribuiu com o bem. Foi esquecido por quem um dia ele ajudou, mas mesmo assim ele não se esqueceu do Deus que havia feito com que ele tivesse sonhos que se cumpririam sobre a vida dele. A história de José, ela vai falar de uma forma muito clara, muito simples, acerca da capacidade de vencer e superar os desafios. E dentro desse texto que nós mencionamos nessa noite, eu queria falar um pouco com os irmãos acerca do que é o futuro. Porque quando nós olhamos para talvez a trajetória da nossa vida, o curso da nossa história, muitos de nós já paramos e nos deparamos com alguma adversidade. E ao olhar para as adversidades, para os momentos difíceis, presbítero Marcelo, nós nos esquecemos de todas as promessas, pastor Flávio, que Deus um dia havia nos feito. Isso nos fez estagnar. Espero que não seja o caso, mas muitos têm ficado estagnados porque se esqueceram das promessas que Deus fez por olharem somente para as circunstâncias atuais. E quando eu olho para a história de José, eu percebo que é uma história que nos encoraja muito. Conhecemos os textos, conhecemos a história e sabemos que José, ele era de uma família muito privilegiada. José, ele cresceu, a Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo número 12, que Deus ele faz uma aliança com Abraão, dizendo a ele, para sair do meio da parentela dele, que ele faria de Abraão pai de multidões, faria de Abraão uma grande nação. E essa promessa, ela vem se renovar em Isaac, esse pacto, essa aliança. Esse pacto e essa aliança é renovada também agora em Jacó. Jacó, a Bíblia diz que ele tem 12 filhos. Quantos filhos? 12 filhos e uma filha, Diná. E um desses filhos é José. E nós sabemos que José, ele era o filho da nossa irmã Raquel, a esposa que Jacó mais amava. Conhecemos os textos, sabemos que Jacó trabalhou 7 anos para receber Raquel como esposa. Labão o engana e entrega Lia. E trabalha mais 7 anos pela mão de Raquel. Ele tinha um amor, um carinho diferenciado por Raquel, porque foi a primeira a mulher que ele se apaixonou por ela. A Bíblia diz que Lia gerava filhos, dava filhos a Jacó e as suas servas também. E de igual modo as servas de Raquel. Só que Raquel, ela era estéril, ela não gerava filhos, ela não podia dar filhos a Jacó. E nós percebemos que isso causa uma amargura no coração de Raquel. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 30, verso 22, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel. Deus a ouviu e abriu a sua amada, e ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Ou seja, José é filho da velhice de Jacó. Só que não para aí. Depois que nasce José, Gênesis 35:16, a Bíblia diz que Raquel, ela vai gerar mais um filho. Ela entra em trabalho de parto e, sentindo as dores de gerar, ela sentindo o que estava acontecendo, ela coloca o nome do seu filho de Benoni, que quer dizer filho da minha dor. E ela morre, ela falece. Só que Jacó, ele atento, pastor, percebendo que ali estava acontecendo, ele diz: não, esse menino, essa criança ali não pode carregar sobre si a identidade de um nome tão pesado, de um nome tão obscuro, o filho da minha dor. O nome dele não se chamará Benoni, mas se chamará Benjamim, que quer dizer o filho da mão direita, ou seja, o filho do meu apoio. Ele está olhando talvez para Benjamim, eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu conjecturo sem ferir o texto, Jacó imaginando, olhando para os seus filhos já crescendo, os seus filhos já se encaminhando, casando, já se apartando de casa. Ele olha agora para Benjamim, o filho da minha mão direita, o filho do meu sustento, o filho que vai me trazer alegria, o filho que vai cuidar de mim na minha velhice.
E um sentimento diferenciado vai sendo construído de Jacó para com José. Olha o que diz o texto. Verso de número 2. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos, cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Nós percebemos que Jacó ele tinha um carinho a mais por José. E o verso de número 2, ao qual nós acabamos de fazer a leitura, vai dizer que ele pastoreava as ovelhas, as cabras do pai, junto com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, ou seja, os seus irmãos. Só que algo que o texto ele faz questão de deixar bem explícito é: José, compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Imagina comigo, irmãos, ele junto com seus irmãos, ele chegando ao pai dizendo: pai, vou contar uma coisa para o senhor não sabe o que Rubem aprontou hoje. Se eu te contar o que Simeão fez, então o senhor não vai acreditar. E Levi, então, nem te conto, pai. Então José é aquele que levava as informações para o seu pai acerca da má fama que seus irmãos cometiam. Então percebe que José ele tinha um caráter diferenciado. Só que essa atitude, esse comportamento vai criando um desgaste, um desacerto, uma descomunhão, se eu posso usar esta palavra, não é nem excesso de comunhão, é uma descomunhão mesmo entre José e os seus irmãos. Só que aí a história não para aí. Verso de número 3. Israel amava mais a José que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou-lhe fazer uma túnica adornada. A situação de José já não era boa e o pai ainda lhe faz uma túnica, talar de manga comprida e o presenteia, colocando sobre ele como um favoritismo. E eu percebo que isso é perigoso e prejudicial para os nossos dias, para nós pais, principalmente para aqueles que têm mais de 2 filhos. Por quê? Porque quando nós olhamos e percebemos que o favoritismo, olhamos vários textos na Bíblia Sagrada. Quem que não se lembra da história de Jacó e Esaú, quando Isaac já estava com seus olhos cansados, já perto de ter o encontro com o Senhor, de ser promovido à eternidade, e Jacó e Esaú se apresentam diante do pai, e a mãe tinha um favoritismo por Jacó, e conhecemos que Isaac tinha um favoritismo por Esaú. Conhecemos o texto bíblico. Isso gerou uma ruptura, isso causou posso usar a expressão, uma desgraça anunciada, desgraça e ausência de graça dentro da família de Isaac. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos a mesma coisa que está acontecendo. E Jacó, ele vai nutrir um sentimento diferenciado para a vida de José, fazendo com que seus irmãos o invejassem ainda mais. Olha o que diz o verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então percebemos que o favoritismo ele vai aumentar o sentimento de desconforto dentro dessa família. O verso 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Então a tensão ela vai só aumentando, vai se intensificando. E o verso de número 6. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Estávamos atando molhos, enfim, a canção que nós narramos em alguns minutos aqui, agora há pouco. E nós percebemos que a inveja, o coração dos irmãos deles é tomado por inveja, e essa inveja fez com que eles traíssem o seu irmão. Só que mesmo José sendo traído pelos seus irmãos, mesmo ele sofrendo essa injúria, ele não deixou de acreditar nos sonhos que Deus havia sonhado para a vida dele. O que eu quero dizer para você com isso é que, independente das circunstâncias que cercam a tua vida, que cercam a tua casa e a tua família, você não pode deixar de acreditar nos sonhos que Deus sonhou para você. Porque nós somos limitados, irmãos. Nós conseguimos enxergar somente até um certo ponto. Até onde os nossos olhos alcançam, até onde nós conseguimos encontrar uma margem de segurança. Muitas das vezes é o que nós buscamos, é o que nós acreditamos e é o que nós almejamos para a nossa vida. Nos esquecendo das expectativas que Deus gerou sobre cada um de nós.
Quando Deus olhou para você, quando Deus olhou para mim, quando Deus olhou para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, Deus não olhou com a visão que eu e você temos. Deus não olhou para mim quando eu estava na biqueira, quando eu estava na situação qual eu vivia. Não, Ele já olhou exatamente para o momento de hoje, para o momento qual nós estamos vivendo agora. Eu vou além, Deus já olhou para momentos que eu ainda nem imagino que eu vou viver na presença do meu Deus. E é assim que Deus olha para a tua vida. Deus sabe onde você vai chegar. Deus sabe onde Ele vai te colocar. E Deus sabe que onde Ele te colocar, lá você vai ser um ramo frutífero. Lá você vai ganhar almas para o Senhor. Lá você vai ser o diferencial para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Só que o processo para chegar até este lugar, o processo para chegar até o sonho que Deus sonhou para cada um de nós, muitas das vezes é um processo dolorido. É um processo que muitas das vezes nós não estamos dispostos a passar por ele. Nós queremos chegar, como José, a ser governador, a estar sobre pessoas, a estar em uma situação de um patamar elevado. Mas nós muitas das vezes não queremos passar pelas injúrias que isto também nos acarreta. É como alguém diz que com os cargos vêm os encargos. E a Bíblia diz que quanto mais nos for dado, mais também nos será cobrado. E dentro desse interim, dentro dessa situação, dessa conjectura toda, de inveja, de ruptura, de desgaste, os seus irmãos agora eles maquinam mal contra a vida de José, pensando: nós não podemos permitir que o nosso irmão continue conosco. Nós temos que fazer algo para lançá-lo para longe da possibilidade desse sonho dele acontecer e desse sonho dele se concretizar. E eles pensam: vamos matar José. Seu irmão Rubem, o mais velho, diz: não, nós não podemos matar. Não podemos matar, é nosso irmão, é nosso sangue. Só que eu percebo que quando eles estão vendendo José, eu imagino na mente deles o que eles estão pensando e dizendo para nós: quanto mais longe José estiver de nós, menor vai ser a possibilidade de um dia esse sonho acontecer. Só que o que eles não sabiam é que exatamente o que eles estavam fazendo estava dentro dos planos de Deus para que algo extraordinário acontecesse na vida de José. Você não entendeu? As coisas que estão acontecendo com você hoje, na tua vida hoje, na tua casa, o desgaste, situações dentro da tua família, você pode não imaginar, mas tudo isso está cooperando para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. É o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os irmãos de José não sabiam, mas vender José fazia parte dos planos de Deus para algo maior, que o futuro de José estava já reservado para a vida dele e para toda a sua família. Porque nós conhecemos o texto. Hoje quando nós lemos, nós sabemos a história, a trajetória, o final da história. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que Deus ele vai trabalhar. Talvez alguém se levantou contra a tua vida, talvez alguém está se levantando contra a tua vida. Mas não é para você virar as costas, não é para você criar uma rusga contra a vida dessa pessoa. Gênesis 45, quando nós lemos, nós nos emocionamos com a atitude que José teve diante dos seus irmãos. Porque ele sabia que tudo que estava acontecendo na vida dele era para um propósito, para um bem maior. Então tudo que acontece na nossa vida hoje é Deus trabalhando, é Deus mudando talvez as configurações da nossa história, para que lá na frente algo maior e melhor venha sobre a nossa vida. E foi exatamente isso que aconteceu com José. Os planos de Deus se cumpriram. É um Judas vendendo Jesus, achando que estava atrapalhando ou interrompendo os planos de Deus. Muito pelo contrário. Quando Pedro falou para Jesus, que Jesus falou: olha, eu vou me entregar à morte. Pedro toma a palavra e diz: não, de forma alguma, o Senhor não vai fazer, o Senhor não vai se entregar. Jesus toma a palavra e repreende a Pedro, diz: lança-te, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque ele estava querendo impedir Jesus de cumprir os propósitos que Deus já havia determinado para a vida dele, que era a cruz, que era o madeiro, que era o crucifixo, que era ser entregue para mim, para hoje, para que eu e você estivéssemos aqui. Então Judas, ele não foi uma pedra de tropeço, ele não foi uma pedra no caminho do ministério de Cristo, não, muito pelo contrário. Ele foi um instrumento usado por Satanás para cumprir os propósitos de Deus. E eu acho isso interessantíssimo. Por quê? Porque Pedro ele foi repreendido quando Pedro diz: não, o senhor não vai. Exatamente isso que acontece. E dentro disso, irmãos, eu quero ser breve. Em 15 minutos eu quero falar apenas 3 pontos, olhando para esse texto, acerca da história e das lições que José nos traz. Primeiro ponto:
é dizer que hoje que nós temos um olhar para o nosso futuro, o futuro que nós enxergamos, que nós acreditamos e almejamos, ele não está condicionado àquilo que os nossos olhos veem, mas àquilo que a nossa mente já projetou. Vou melhorar o futuro, ele é uma visão. O que Deus vai fazer com José é projetar na mente e no coração de José aonde Deus queria colocar a vida dele. Eu já citei esse comentário, mas eu vou repetir novamente. Um exemplo bem prático dos nossos dias. Alguém que já teve, talvez você dormiu de barriga cheia e teve pesadelos? Alguém já teve pesadelo? Pelo amor de Deus, irmão, só eu? Misericórdia. Coisa horrível, terrível. E nesse pesadelo você estava acordado ou dormindo? Dormindo, né? Seus olhos estavam abertos ou fechados? Pois bem, o fato de você estar dormindo e com os seus olhos fechados impediram aquele pesadelo de ser real para você? Acordou apavorado, suando, procurando, né? Chamando, gritando até o nome da mãe, que ainda tem. Não, exatamente isso. Por quê? Porque o futuro, ele é uma visão. Ele não está condicionado àquilo que os nossos olhos veem, mas àquilo que a nossa mente projetou. Então, a grosso modo falando, a visão ela não acontece nos olhos, a visão acontece na nossa mente. Outro ponto importante, 2 Coríntios 5, verso de número 7, vai aparecer aqui na tela, 2 Coríntios 5, 7. Olha o que diz o texto sagrado. Porque andamos por fé e não por vista. O que os nossos olhos fazem são apenas capturar o cenário de uma imagem de onde nós projetamos, onde nós queremos chegar. Que é um exemplo, eu já citei esse exemplo em outra oportunidade. A missão Ebenezer, qual hoje nós estamos vendo, eu falo porque em conversas com o meu pastor, ele já comentou comigo acerca disso, eu posso expor isso. Foi um sonho de quantos anos atrás, pastor? 4 ou 5 anos. Quantos anos nós estamos aqui, irmãos? Vamos para 2, certo? Só que há 4 ou 5 anos atrás, esse projeto já estava na mente, ou no coração do pastor Flávio. Exatamente como está sendo visto aqui hoje. Então o que é isso? O futuro, ele não é aquilo que os nossos olhos veem. Há 5 anos atrás, isso aqui era um galpão, meus irmãos. Aliás, ele estava em construção ainda 5 anos atrás. Nem era ainda, irmão, era só um terreno. Está entendendo a loucura? Do que é a visão, do que é o futuro? Então era um terreno, não tinha nem um prédio ainda. Depois se tornou prédio, depois se tornou um galpão, depois se tornou estoque de sofás da Garimpa Outlet, a melhor do vale. Tá entendendo? Não é mexer não, irmão. Mas o que é isso? O futuro, ele é uma visão. Os nossos olhos podem não enxergar algo, mas a nossa mente, ela precisa acreditar. Sabe por que isso é importante? Olha o que Romanos 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a nossa mente, ela precisa estar conectada com aquilo que Deus nos prometeu. E é exatamente isso. A primeira coisa que Deus está fazendo com José é dando a ele um desenho do seu futuro. E ele mostra isso a ele através de um sonho. Posição de superioridade. Posição de destaque. E tem tudo a ver o sonho que ele sonhou. Molho, feixe de molho de trigo. Os irmãos entenderem lá na frente, depois nos textos, depois você lê em casa. Quando José está lá no Egito, nós conhecemos toda a trajetória. O que eu quero dizer para você com isso é que você não pode permitir que as circunstâncias, que os cenários que você está vivendo hoje tirem o foco da tua visão do futuro maravilhoso que Deus já projetou para a tua vida. É alguém que olha talvez hoje para o marido e vê, não, hoje o marido está na cachaça, o marido é um alcoólatra. Não tira esse olhar. Foi o que o pastor pregou esses dias. O que é a verdade? É o que você acredita? É o que você acha que você sabe? Ou é o que Jesus falou para você? Vou replicar as palavras que o nosso pastor comentou, e é uma verdade explícita para nós. O que é verdade para você? O que os teus olhos estão enxergando? Ou aquilo que Jesus já falou que vai fazer na tua casa, na tua vida e na tua família? Eu falo isso, irmãos, porque um dia alguém em profecia falou para minha mãe que eu um dia me tornaria um pregador do evangelho.
Certamente alguém que olhou por não conhecer a veracidade da palavra e não conhecer a fidelidade do nosso Deus, zombou e pensou, até parece, um viciado em crack, raquítico, pesando 65 quilos. Se naquele tempo eu usasse terno, o terno fosse listrado, só cabia uma listra, que era magro, que dava dó. Mas Deus foi bom comigo, meu irmão. Agora tem que parar de ganhar peso, porque Deus, Ele faz isso com a nossa vida, irmão. Ele não olha para a circunstância atual. Aí alguém olha assim, mas não tem condição para você, para mim, que às vezes nós somos incrédulos, temos às vezes dificuldade de acreditar no que Deus pode fazer. Olha o que Deus já fez com a minha vida, com a tua vida até aqui. E às vezes nós paramos diante de alguma situação, uma circunstância, por quê? Porque o cenário está desfavorável, porque o cenário aparentemente agora está difícil, agora parece que não vai para quem? Para nós. Mas a Bíblia diz, irmãos, que para Deus não há impossível. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Se você crê, você vai viver milagre na tua casa. Se você crê, você vai ver a tua família sendo restabelecida. Se você crê, você vai ver os teus filhos voltando para a presença de Deus. Se você crê, você vai ver a tua esposa, o teu marido vindo para a casa de Deus, fazendo a obra de Deus junto com você. José, irmãos, não foi da noite para o dia, conhecemos a história. Até ele se tornar governador do Egito foram 13 anos de trajetória. Deus preparando ele, trabalhando no coração dele, projetando a história dele, mudando os cenários da vida dele. E às vezes nós estamos talvez há 1, 2, 5, 10 anos na igreja, na presença de Deus. Vou melhorar a frase. E às vezes nós queremos que as coisas mudem, porque na vida do meu irmão mudou, na vida do meu vizinho também mudou. Calma. A Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus para todo propósito. Não permita que os teus olhos se ofusquem por conta talvez do tempo que você tem vivido. E se alguém do teu lado, seu irmão do teu lado está recebendo uma bênção, você não recebeu, glorifica a Deus pela vida dele. Se alegre pela vida do teu irmão, porque a tua vez também vai chegar. A bênção também vai chegar na tua casa, na tua família. Isso acontece, irmãos, com cada um de nós. Eu falo porque eu já vi e conversei com pessoas frustradas. Infelizmente, eu já ouvi pessoas frustradas porque viram o irmão sendo abençoado com a mesma bênção que ele tanto queria e ele não foi alcançado. Sentimento de inveja no coração, o mesmo que os irmãos de José tiveram. José vai governar sobre nós. Nós vamos nos curvar diante de você. Mal eles sabiam que José seria o mentor, que José seria o cuidador deles. E o mais interessante disso tudo é que quando Deus ele mostra em sonhos a José, o que Deus está mostrando para ele, projetando na mente dele fazendo a ele uma promessa, colocando na mente dele, um ponto de chegada, aonde Deus queria levá-lo e transportá-lo. E uma explicação bem prática. Eu falo para o irmão Valério, você vai para Ubatuba, e no meio do caminho, eu digo para você que você vai passar por São Luís do Paraitinga. O que eu acabei de fazer? Eu fiz para ele uma promessa. Deus ele não faz promessas por causa dele, ele faz promessas por causa de mim e de você. Sabe por quê? Porque ele está projetando na minha e na tua mente um ponto de trajetória, de início e de chegada, até o momento ele quer fazer algo na nossa vida. Se eu falasse para ele que ele ia passar por São Luís de Paraitinga, se eu deixasse de falar isso para ele, ele ia passar por São Luís de Paraitinga, sim ou não? Ele ia passar do mesmo jeito. Por quê? Porque já está no está no trajeto dele, está no destino. Ele vai ter que passar por São Luís do Paraitinga. De qualquer forma, é só um exemplo, nós entendemos. E o que Deus fez com José foi exatamente isso. Deus a ele em sonhos de que ele iria se tornar alguém de uma posição superior e elevada perante os seus irmãos e toda a sua família. E eu acho isso muito interessante. Um outro ponto importante a ser tratado. Salmo 119, verso de número 49, olha o que diz. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. E isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Irmãos, o que Deus promete para mim e para você é só uma questão de tempo. Para quem? Para nós. Porque para Deus ele é atemporal. Ele é antes do tempo, ele está no tempo, ele já está lá no nosso amanhã, cuidando do nosso futuro, fazendo o melhor para que o nome dele seja glorificado na minha e na sua vida. E quando eu percebo, eu olho, quando alguém diz assim, olha, Deus tem uma obra. Quando alguém disser isso para você, meu irmão, que Deus tem uma obra na tua vida, considere que essa obra já está feita. É só uma questão de tempo. Então Deus está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Só que nós precisamos entender que tudo isso passa por um processo.
Segundo ponto. O primeiro ponto que nós tratamos é que o futuro ele é uma visão. Segundo ponto, o futuro ele será uma recompensa à fidelidade. Quando José está na casa do seu pai não sabe, mas enquanto José está lá com os seus irmãos, levando má fama sobre os seus irmãos ao seu pai, ele está levando os cuidados que ele tem acerca daquilo que o pai confiou a ele. Eu percebo que se ele não fosse fiel, longe dos olhos, da vista do seu pai jamais saberia. Quando ele é vendido, quando ele chega dentro da casa de Potifar, ele é fiel ao seu senhorio. Conhecemos o texto, conhecemos a mulher de Potifar tentando de alguma forma atrair José, mesmo ele sendo assediado por propostas erradas, ele se permaneceu fiel a Deus. Quando ele está dentro do cárcere, quando ele foi preso, exatamente porque ele permaneceu fiel dentro da casa de Potifar, porque se ele tivesse se deitado com a mulher de Potifar, ele não estava preso, ele não teria sido preso, mas porque ele não cometeu esse delito, não cometeu esse pecado, porque ele ousou e continuar sendo fiel, mesmo quando as propostas o assediaram, ele permaneceu fiel. E o que eu percebo e o que eu pergunto aos irmãos, quando eu fiz essa leitura, eu fiz essa pergunta ao texto: o que moveu o coração de José dentro desse ambiente de fidelidade? A Bíblia, toda a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é regida por princípios. E José ele é regido por um princípio chamado princípio de integridade. Ninguém estava olhando, ninguém estava vendo. A Bíblia diz que José entrou, só estava ele e a mulher de Potifar. Os empregados tinham vazado. Eu acredito que a mulher era terrível. Ela mandou todo mundo vazar, falou: vai, sai fora aí que quero ficar sozinho. Não diz o texto sagrado, tá? Mas eu posso conjecturar, a mulher é terrível. E José mesmo assim se permaneceu fiel. Por quê? Porque ele era regido por um princípio de integridade. E um ponto interessante, o que é integridade? Estado ou característica daquilo que está inteiro. Integridade, aquilo que é inteiro, aquilo que é completo, aquilo que não há falha, que não há falta. E quando nós falamos de integridade, o primeiro personagem que vem à nossa mente, à mente de qualquer dos irmãos que são leitores de Bíblia, é o nosso irmão Jó. A Bíblia diz em Jó capítulo 1 que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ao ponto do próprio adversário da nossa alma ir até Deus e Deus dar testemunho de Jó. Quem dá testemunho de Jó não é o autor do livro de Jó, é o próprio Deus. Lucas 22, quando Satanás vai pedir para cirandar com a alma de Pedro, Jesus toma a frente e não permite. E diz isso a Pedro, fala: Pedro, Satanás queria peneirar o Senhor, faz com trigo, e eu não permiti, para que a tua fé não desfalecesse. Só que no mesmo capítulo 22, a Bíblia diz que Judas, o diabo, ele entrou em Judas. Por que para Pedro o diabo pediu permissão e para Judas ele entrou sem pedir permissão? Porque aqui acontece exatamente o oposto, pastor Flávio. Porque quando o princípio da integridade ele é quebrado, surge exatamente o oposto, que é o princípio da legalidade. A Bíblia diz: não useis a liberdade que há em Cristo Jesus para outra vez dar ocasião à carne. E passa-se o tempo, passa-se os anos, nós cristãos que antes éramos tão fervorosos, onde não havia tempo ruim, não havia chuva, não havia nada que impedisse-nos de estar na presença, na casa de Deus, para nos alimentarmos da palavra do Eterno. Nós começamos vagarosamente a deixar alguns princípios. Quantas pessoas deixaram de congregar? Quantas pessoas já não se importam mais com culto de ensino, culto de doutrina? Para que isso? Vagarosamente vamos deixando algumas coisas que são importantes para a manutenção da nossa vida cristã. É inadmissível para nós, irmãos, que somos servos de Deus, deixarmos de cumprir o que é básico dentro da jornada da trajetória cristã, que é orar, lermos a Bíblia, estarmos em comunhão com os nossos irmãos, compartilhar daquilo que nós recebemos de graça, então de graça nós também oferecemos. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de ficar só para não, eu vou compartilhar, eu vou repartir aquilo que eu recebi. Salmo 106, 101, verso 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse
me servirá. E ao outro, Salmo 31, 23. Amai ao Senhor vós, todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância os soberbos. E para fechar, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E inúmeros outros são os benefícios da fidelidade. O pastor falou acerca de fidelidade essa noite também. Fidelidade não somente nos dízimos e ofertas, fidelidade nos cultos, fidelidade à palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, sim ou não? Um exemplo. Nós sabemos que a Coca-Cola ela faz um mal terrível para a saúde, sim ou não? Quantos sabiam que a Coca-Cola faz mal para a saúde? Levanta a mão. Maravilha. Levanta a mão, irmão. Você é crente. Ajuda eu. Maravilha. Baixa a mão. Quantos aqui bebem Coca-Cola? Mesmo sabendo que faz mal. Tá entendendo? Assim é a palavra de Deus, irmãos. Todos nós sabemos, todos, desde das menores até a Valentina ali que sabe que a palavra de Deus, ela traz benefícios para a nossa vida e para a nossa alma. Todos nós sabemos. E por que às vezes? Eu digo às vezes porque não quero dizer sempre, porque eu imagino e tenho essa convicção. Nós estamos aqui porque nós temos lutado para seguir o que está na palavra. Senão nós não estaremos aqui, meus irmãos. Senão, quinta-feira, essas horas da noite, eu tenho certeza, muitos de nós que aqui estamos estariam em tantos outros lugares, fazendo tantas outras coisas que não glorificavam a Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque você está aqui, porque você tem lutado, nós temos lutado para cumprir esta palavra. Só que muitas das vezes, mesmo sabendo, pastor Flávio, que essa palavra ela nos traz vida, nós negligenciamos ela. Nós negligenciamos a palavra de Deus. Olha o verso de número 20 do Provérbios 28. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. O futuro ele é uma recompensa à fidelidade. Deus ele tem promessa na vida de cada um de nós, irmãos. Mas nós precisamos nos mantermos fiéis a Deus. A bênção é condicional, sim. Muitas bênçãos nas nossas vidas são condicionadas à obediência. Está lá em Deuteronômio 28. Está escrito, está na Bíblia. Não é palavra minha, não é um conto. José vai preso. E dentro da cadeia, mais duas pessoas, aparentemente, simultaneamente, vão presos junto de José. Um era copeiro do rei e o outro era padeiro. Um estava servindo vinho na mesa do rei e o outro se carregava de fazer o pão quentinho, pão francês, de Faraó. E eles são presos simultaneamente. E dentro da cadeia, dentro da prisão, José, ele é favorecido. O chefe, o carcereiro, ele entrega a chave nas mãos de José. Ô, meu irmão, qualquer um outro que tivesse ali, porque José ainda tem uma rusga no coração, por conta do que aconteceu com ele, certamente fugiria, como diz o popular, metia o pé, saía dali, mas era rapidinho. Só que ele permaneceu ali. Por quê? Porque ele era regido pelo princípio de integridade, ele era fiel a Deus. A Bíblia diz que ambos têm sonhos, tanto o padeiro quanto o copeiro. E eles ficam perturbados, não há quem interprete. José, agora dentro daquele sistema carcerário, ele vai revelar os sonhos àqueles dois. Ele diz a um: olha, copeiro, para você tem boas novas. O sonho que você teve, dentro de 3 dias, você vai ser restabelecido no seu cargo. Você vai estar novamente diante de Faraó, servindo o vinho a ele. Só que uma coisa, ao pedido de José, Gênesis 40, verso 14. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Porque, olha aqui que eu percebo que ele ainda tinha uma rusga no coração por causa do que lhe foi feito. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. E o padeiro, dentro de 3 dias ele foi morto, a sua cabeça foi decepada e foi lançada às aves dos céus. Porém o copeiro ele não se lembrou de José. Alguém se atreveria a responder por quê?
texto responde, é o que nós comentamos, Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo determinado por Deus para todo propósito. José ainda não havia superado o trauma de ter sido vendido pelos seus irmãos. Ele faz questão de narrar isso no verso de número 15. Ele ainda estava com o coração amargurado, então Deus ainda estava trabalhando no coração dele. Mas não só isso, porque quando não é tempo de Deus cumprir o propósito dele sobre a nossa vida, ele faz pessoas esquecerem. Ele faz pessoas que nos ajudaram a vida inteira, às vezes se afastarem de nós, só para cumprir propósitos maiores sobre a nossa vida. Às vezes Deus está trabalhando no meu e no teu coração e nós às vezes estamos questionando, estamos culpando pessoas que se afastaram, que não nos estão nos ajudando, que não estão fazendo por nós aquilo que nós gostaríamos que fizesse. Meu irmão, entenda, Deus está trabalhando, Deus está fazendo algo, Deus está te estruturando, Deus está te preparando para algo maior e melhor. Em tempos de crise, muitas das vezes nós revelamos as nossas maiores fraquezas exatamente por isso, porque nós não entendemos o propósito através dos processos que Deus permite nos passar. Mas eu entendo que quando chega o tempo de Deus realizar algo na nossa vida, se preciso for, Ele vai tirar sono de reis. Ele perturba o sono de reis para trazer o propósito dele sobre a nossa vida. A Bíblia diz que passou-se 2 anos. Faraó, ele vai ter um sonho. E esse sonho muito perturbou. Ele sonhou que 7 vacas magras engolia 7 vacas gordas. E teve um outro sonho que perturbou ainda mais, que 7 espigas feias, miúdas, murchas, devoravam 7 espigas boas e gordas e fartas e cheias. Esse sonho tira-lhe o sono, e o copeiro, vendo aquela situação, fala com ele, fala: ô faraó, seguinte, há uns 2 anos atrás eu estive preso, e comigo esteve um rapaz, um hebreu, que por sinal está lá injustamente, por sinal foi colocado lá sem ter feito nada, e ele revelou através do Deus dele que eu e o meu companheiro, o que o Senhor mandou cortar a cabeça, sabe? E o sonho que sonhamos, ele interpretou e aconteceu. O copeiro falando: eu estou aqui, como ele havia dito, e o padeiro, infelizmente, foi promovido. E Faraó então mandou chamar José. Gênesis 41, verso de número 1. E aconteceu ao fim de 2 anos inteiros que Faraó sonhou esse sonho, e isso que estava em pé junto ao rio. Está escrito, depois você lê com calma. E vai até Faraó, e Faraó conta o sonho, e José fala: olha Faraó, 7 anos, o que está acontecendo nesse sonho? 7 vacas magras engolindo as gordas, vou te dizer, e as 7 espigas feias engolindo as bonitas, é o mesmo sonho. São 7 anos que vai vir sobre todo o Egito, de muita fartura, só que depois disso vai vir 7 anos de escassez, de fome, de seca. Foi o que nós cantamos aqui. Só que qual que é a dica? José fala: olha, dentro desse período vocês precisam colocar alguém para administrar durante os 7 anos de bonança, para que haja mantimento, para que possam recolher tudo que for sendo colhido, porque quando vier o tempo da fome, vocês vão ter estoque. E Faraó não teve outra opção, e olhou e falou: não há outro igual que não seja você, que tem o Espírito de Deus, e colocou José. Detalhe, nunca houve antes, nunca houve depois, pastor, governador dentro do Egito. Foi a primeira e única vez que foi colocado alguém como governador. Esse era o cargo que foi criado exatamente. Por que Deus faz isso? Porque quando Deus quer abençoar a minha e a tua vida, irmão, Ele cria coisas que ainda nem existem, só para honrar a vida dos seus servos. E foi isso que Deus fez com José. Deus cria coisas que não existem para honrar as nossas vidas, por bondade, graça e misericórdia, porque nós somos imerecedores. E o mais interessante, e outra lição que eu aprendo com José, que na casa dele, ele era o último, ou melhor, ele era o penúltimo da sua família. O último era o Benjamim, que era o mais novo, caçula. Na casa de Potifar, Potifar colocou ele como regente de toda a casa. Então ele era o segundo. Diante de Faraó, ele também não é o primeiro, ele vai ser o segundo depois de Faraó. Faraó coloca ele como o segundo de todo o Egito. Só que quando eu li Gênesis 49, 22, Jacó, perto de morrer,
Ele vai liberar a bênção a cada um dos seus filhos. Olha o que ele diz para José. José, Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, e seus ramos correm sobre o muro. Aí alguém olha assim, mas o que tem isso a ver? Tudo a ver. O que é o ramo na plantação? O ramo, ele não é o início são as raízes. O ramo, ele também não é o final são as folhas, os frutos. O ramo, quando alguém vai plantar enxerto de alguma muda, o que ele faz? O que ele pega? O ramo, é isso? Quem que planta aí? Vocês plantam? É o ramo. Então o que é o ramo? O ramo, ele é a continuidade. Era Jacó dizendo para José, José, você é a continuidade. E eu entendo, irmãos, que não é porque muitas das vezes nós não somos o primeiro em algo que nós não podemos ser a continuidade daquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. É José olhando e dizendo, olha, não começou em mim. E também não vai terminar em mim, vai ter continuidade. Você é um ramo frutífero. Você pode produzir no lugar onde Deus te plantou. Você pode produzir mesmo nos lugares mais inóspitos desta terra. Nos lugares mais terríveis que você possa imaginar que você tenha passado. Nos lugares de maiores aflições. Tanto é que José passou, quando ele tem um filho, o primeiro nome do filho dele, que ele vai colocar é Manassés. É dizendo que ele havia se esquecido das suas aflições. E o segundo filho ele vai chamar de Efraim. Que quer dizer, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu aprendo algo aqui e compartilho com os irmãos. Para prosperar, primeiro eu preciso superar. A superação, ela vem precedida da prosperidade. José só prosperou depois que ele superou a rusga, o sentimento que maquinava dentro do coração, do peito, da alma dele. Existem pessoas aqui que ainda não prosperaram, que não despontaram na vida, que não alavancaram em algo que está fazendo, porque ainda não superou os traumas do passado, que ainda não superou coisas que aconteceram lá atrás e vem arrastando. Eu já disse isso, o passado ele é como uma roupa antiga, uma roupa usada que já não serve mais. E nós nos insistimos de todas as formas tentando colocar essa roupa. Não cabe mais, irmãos. Deixa o passado lá. Deixa o passado lá, não volta para lá não, deixa ele quietinho lá. Vida que segue, bola para frente, como diz o outro. Você é a continuidade. Você pode produzir, você pode dar seguimento naquilo que Deus confiou a você, a tua casa e a tua família. Ah, mas em casa sou só eu que busco a Deus. Glória a Deus por isso. É através de você que Deus vai dar continuidade na obra de salvação extraordinária. Deus ele sempre escolhe algum, Deus ele sempre levanta alguém no meio da família. E sabe quem que Deus levanta? O pastor pregou aqui no culto passado, os improváveis. Aqueles que alguém vai falar, isso aí, será que sai alguma coisa boa daí? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os improváveis, é isso que Deus faz. Deus levanta aqueles que ninguém olha e fala, não tem jeito, não tem condição, não vai chegar a lugar nenhum. E é isso que Deus usa para chegar a lugares que ninguém poderia nem sequer sonhar e imaginar. Estou finalizando. Sabe o que é mais interessante? É que no tempo do exílio, Deus levantou vários profetas. Jeremias, Daniel, Ezequiel. E cada um Deus levantou para um determinado propósito, para um determinado fim. E eu percebo que cada um de nós aqui fomos levantados para algum propósito específico. Na igreja, no meio da família, no bairro, na cidade, no país, no mundo. O problema é quando eu não estou satisfeito no lugar onde Deus me plantou. Meu irmão, eu arrisquei cantar um hino aqui quase 5 minutos, quase fico sem voz. Eu olhei para os irmãos aqui e falei, meu Deus, que dom maravilhoso. Eu também tenho o dom do canto, sabe? Eu fico no canto ali só orando, intercedendo a Deus pelos irmãos. Não é cantar, mas eu tinha que cantar essa canção. Eu estava engasgado aqui dentro. Mas estou quase sem voz. Então eu tenho que me alegrar, irmãos. Se Deus me confiou para pregar, eu vou pregar. Gostaria eu de louvar igual os irmãos cantam, que bênção, como são. Esteja satisfeito, fique feliz no lugar onde Deus te plantou. Deus confiou a você, as suas mãos para fazer. Ah, irmão, mas o que eu faço parece tão insignificante. Não, meu irmão. O que você faz é maravilhoso, é belo, é tremendo. O que cada um de nós fazemos no reino, na obra, é maravilhoso, é extraordinário. Ah, mas eu faço pouco. O pouco seu com pouco meu. Meu irmão, se torna algo extraordinário, algo grande. Deus nunca contou com grandes coisas extraordinárias para operar grandes milagres, meus irmãos. É um pouquinho só de azeite na botija, é um pouquinho só de trigo.
O bolo alimenta o profeta e, meu irmão, tá entendendo? Deus não precisa de coisas grandes para fazer coisas, ou melhor, Deus não precisa de coisas extraordinárias, grandes, para fazer coisas tremendas sobre a nossa vida. Ele só precisa de coisas que estão enraizadas dentro do nosso coração. E finalizando a minha fala, José, ele é vendido com aproximadamente 17 anos. Fica 11 anos na casa de Potifar, trabalhando na casa. E a mulher todo dia tentando ele. Ô, mulher terrível. 2 anos, vai preso. Sai da cadeia, revela o sonho do faraó, por bondade de Deus na vida dele. 30 anos, governador do Egito. Passa 7 anos de bonança, de fartura, prosperidade, trigo só tinha no Egito. José agora está com 38 anos. Primeiro ano de fome, de seca. Não tinha alimento em lugar nenhum, só no Egito. O que acontece é que Jacó descobre que só tem alimento no Egito e manda então os seus filhos irem ao Egito comprar mantimento, como eu cantei na canção aqui. Eles descem ao Egito para buscar alimento. E quando eles chegam lá, a Bíblia diz que agora o nome de José é mudado, é colocado a ele um nome egípcio, Zafenate Paneia. Só que havia se passado, irmãos, 21 anos. 21 anos que os irmãos não viam José. E quando eles chegam, eles não o reconhecem. Porque lá ele não era chamado de José, era Zafenate Paneia, governante do mundo, alguma coisa assim, o salvador do mundo. Segundo os estudiosos. E José, ele lembra, a Bíblia diz que ele se lembrou do sonho. Quando ele se lembra do sonho, ele vai tentar os irmãos e fala assim, são espias. E vai todo aquele cenário e tal. E o que eu percebo aqui é que José vai atrair eles para uma conversa. Ele vai perguntar, olha, quem são vocês? Vieram naquele tempo. Foram os 10 irmãos. Benjamim ficou em casa, como eu falei, ele era o filho do apoio. Ele era o filho que dava condição para o pai. Ele era como se fosse uma bengala, uma muleta. É aquele que amparava o pai. Era o filho de papai mesmo. Ele ficou em casa com o pai. Foram 10, os irmãos. E José perguntou, vocês sempre foram 10? Eu imagino, talvez Simeão, mais velho, falou, olha, não, na verdade nós éramos 12. 21 anos atrás morreu. E o mais novo está em casa com o pai. E eu imagino, né? Só que eu percebi lendo o texto, irmãos, que a mesma boca que há 21 anos atrás foi até Jacó dizer, pai, teu filho José morreu. Na verdade eles não disseram isso. O pai que imaginou por ver as vestes salpicadas de sangue. A mesma boca que levou a notícia da morte do filho é a mesma boca que agora vai ter que voltar e dizer, pai, o teu filho José vive. Pai, o teu filho José está vivendo os sonhos que Deus sonhou para ele. Meu irmão, a mesma boca que um dia falou que você não ia chegar em lugar nenhum, vai ter que voltar e dizer, Deus é na vida daquele irmão. Deus falou que ia fazer, Deus fez na vida daquele irmão, Deus fez naquela casa, Deus fez naquela família. A mesma boca que um dia olhou para você e talvez por falta de fé, meu irmão, não é nem por maldade no coração. É porque às vezes as pessoas olham para a tua condição e falam, não tem jeito, não vai chegar a isso não, meu irmão, e não vai conseguir. Olha para a tua condição, só que não sabe que quem fez a promessa é fiel para cumprir. 21 anos depois, os irmãos estão levando a boa nova e dizendo, pai, o teu filho vive. E o teu filho está vivendo exatamente, igualzinho o sonho que ele sonhou aqui em casa, que ele contou aqui na mesa, aqui, pai. Como diz a pregação do Marco Feliciano, tomando Todd e aquela coisa toda. E exatamente isso que Deus faz, meus irmãos. Deus, ele cumpre promessas sobre a nossa vida. Para finalizar a minha fala, eu pedi aos irmãos que, se por bondade, coloquem-se de pé. E o terceiro e último ponto é que o futuro, ele não é sobre eu viver o meu sonho, mas eu aceitar viver o sonho de Deus. José, mesmo quando ele foi exaltado, ele não se vingou dos seus irmãos. Mesmo quando ele estava em posição de superioridade, ele não se vingou dos seus irmãos. Depois você lê em casa, Gênesis 45. Ou melhor, põe Gênesis 45 para finalizar minha fala e eu vou orar para agradecer a Deus. Gênesis 45, verso de número 3 em diante.
E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E disse seus irmãos: não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegais a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai, dizer-lhes: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor e tem toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. José tinha tudo agora para rasgar com os irmãos dele, para se vingar. Sabe aquele, né? Quem me viu passar uma prova me ajudou. Não canta você não, mas isso não é de Deus, não é bíblico não. José agora está honrando os seus irmãos e dizendo: fica tranquilo, eu só vinha parar aqui. Tudo aconteceu para que vocês hoje estivessem sendo conservados. E Deus faz o mesmo conosco também. Fica tranquilo. Tudo que está acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família é por um propósito maior. É Deus querendo levar você a lugares que Ele quer que você chegue. Mas para isso existem propósitos. E quando você chega lá, meu irmão, lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se das promessas, lembre-se dos sonhos. Permaneça-se humilde. O futuro, ele é uma visão, o futuro, ele é uma recompensa à fidelidade. O futuro não tem a ver com o que eu sonho, mas tem a ver com os sonhos de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque quando eu sonho, o pastor sonhava em ser jogador de futebol. E com muita luta e muita dificuldade conseguiu. Conseguiu ou não conseguiu, pastor? Só que o pastor ele decidiu viver os sonhos de Deus. Quando ele vivia o sonho dele, Deus ajudou ele, Deus fez com que ele conquistasse. Mas quando ele deixou de viver o sonho dele, passou a viver o sonho de Deus, Deus ele passou a ser o patrocinador do pastor Flávio. Deus ele quer patrocinar teu sonho também, meu irmão. Está disposto a viver sonhos de Deus? Está disposto a deixar que Deus seja o teu patrocinador? Então deixe hoje de viver os teus sonhos e passe a viver os sonhos de Deus. Querido, amado, bondoso e eterno Deus e nosso Pai. Pai, queremos dar graças ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio. Nós entendemos, ó Deus amado, que o futuro, meu Deus amado, não é aquilo que os nossos olhos enxergam, que os nossos olhos contemplam, mas o futuro é uma visão, está além, meu Deus amado, daquilo que as nossas vistas conseguem alcançar. Acreditamos, meu Deus amado, piamente em Tua palavra e cremos, ó Pai, que o futuro também é uma recompensa à fidelidade e os benefícios que ela traz sobre a nossa vida, e que o futuro não tem a ver, meu Deus amado, aleluia, com aquilo que nós sonhamos, mas com aquilo, meu Deus, que nós estamos dispostos a viver, segundo que a Tua vontade sobre a nossa vida. Nos ajuda, meu Deus amado, estenda a Tua bondade, a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo possa continuar, meu Deus, concretizando os bons planos que tem o Senhor sobre a vida dos meus irmãos, sobre o lar, sobre a família, sobre os filhos, sobre o marido, sobre a esposa. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor fez na vida de José, assim como o Senhor cumpriu na vida dele, eu creio que de igual modo vai cumprir também, meu Deus amado, a vida de cada um dos Teus filhos para a Tua glória, oh glória, aleluia. E eu creio mais que o Senhor vai, meu Deus amado, honrar aquele que um dia, meu Pai, não entendeu os propósitos e os planos que o Senhor tinha para cada vida aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que possamos nós, meu Deus amado, em nome de Jesus, viver, meu Pai amado, aquilo que o Senhor tem, meu Deus, sobre a nossa vida, como um plano que o Senhor já estabeleceu sobre cada um de nós. Que a Tua bondade e misericórdia continue sobre a vida dos Teus filhos, e que a Tua, meu Pai, e que a Tua misericórdia possa continuar nos cobrindo, nos fortalecendo e nos alcançando. Nós entregamos ao Senhor, meu Deus amado, e agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de poder, meu Deus, ouvir a Tua palavra, que nós possamos sair daqui nessa noite, meu Pai, com o mesmo coração de José, oh meu Pai, em nome de Jesus Cristo, quando as adversidades baterem a porta, que nós possamos, meu Deus amado, responder a pergunta: e agora, José? Oh meu Pai amado, que nós possamos continuar nos lembrando dos sonhos que um dia o Senhor sonhou para a nossa vida, porque não haverá impossível em nenhuma das Tuas promessas sobre as nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus e após a bênção apostólica, em nome de Jesus, amanhã culto de oração às 19h15 até às 20 horas, tá bom? Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Cuida a tua cabeça. Vamos orar. Pai, te agradecemos, ora, pela oportunidade. Agradecemos pela Tua presença, pelo Teu Espírito.
Que a tua misericórdia continue, meu Pai, sobre a vida de cada um dos irmãos. Que o teu nome continue sendo glorificado, meu Deus amado, nesta casa. Que teu Espírito Santo, meu Deus amado, nos leve em paz, em segurança, livres, guardados, libertos de todo mal. E que tenhamos, meu Deus, um término de noite abençoado e próspero, uma noite de sono reparador. E que o final de semana seja de bênçãos sobre a vida de cada um dos teus filhos. É o que nós oramos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos com as minhas. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do amado e amigo Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre, todos juntos digamos amém. Vá em paz, aplauda Jesus, até o próximo culto em nome de Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos. E a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua.